Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 638 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, né? Analítica, crítica, propositiva, na defesa sempre da Constituição, indique a uma amiga ou um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem de usar, como vocês muito bem fazem e utilizam, a parte dos comentários aqui embaixo, sempre tem 2.000, 3.000 comentários. Muito obrigado. Lembro também que nós criamos o clube de membros. Tem lá um triângulozinho lá, um retângulo, né? Clube de membros, é bem legal, bem bacana, tem um material muito interessante, exclusivo, tenho certeza que vocês vão gostar lá, o clube de membros, né? Que é uma coisa que eu estou gostando de fazer, vocês vão gostar, cliquem lá que tem todas as informações. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Bem, vamos lá então tocar. Eu estava acompanhando até momentos atrás a CPI da pandemia, foi realmente um depoimento terrível. Olha, eu não sei o que aconteceu conosco, o que aconteceu com o Brasil. Tudo foi potencializado, claro, pelo nazifascismo do bolsonarismo, mas tudo isso estava aí. Não é só o Bolsonaro que é o agente de toda essa tragédia, não. Essa tragédia estava presente na sociedade brasileira e o Bolsonaro acabou potencializando tudo isso que nós estamos assistindo. Realmente foi um depoimento terrível. Os documentos apresentados pelos senadores implicam a impressão que dá uma participação quase que num processo de esconder dados, de escamotear. Vamos ver, vamos aguardar, porque tem algumas informações ali. Foram tão terríveis, tão graves, tão sérias, rompendo qualquer questão no campo da ética médica, tal, familiar, alguns depoimentos que precisa ver. Você chega, é tão duro que você chega até nem a acreditar, fala, não é possível que as pessoas tenham feito isso. Mas vamos aguardar. E a CPI está fazendo um brilhante trabalho, né? É a principal CPI do século XXI, sempre tenho dito isso, e está conseguindo mostrar que é possível fazer uma boa CPI com uma excelente investigação. E aí alguém vai dizer assim, mas como isso vai terminar em pizza? Não, primeiro não terminou em pizza e mostrou aquilo que nós tínhamos dito, que a CPI era fundamental, e está sendo fundamental, como nós tínhamos dito lá no início, quão importante ela era. Acertamos, portanto, em cheio. Segundo, um outro fato extremamente importante é que a CPI não tem, ela levanta todas as informações, ouve os depoimentos, faz todas aquelas solicitações, né, de quebra de sigilo, ou fiscal, telemático, etc., né, e faz um relatório, encaminha ao Ministério Público. Aí caberá ao Ministério Público, com base nas informações iniciais apresentadas pela CPI, abrir ou não inquérito. Eu creio que é tão grave essa situação que vai abrir inquérito. E aí vamos ver como é que tudo isso vai seguir em frente, porque tem de ser punido. Nós estamos chegando a 600 mil mortos, uma tragédia, né? E poderia isso não ter ocorrido. Bem, aí também fiquei acompanhando toda a conjuntura, mas teve uma notícia que me chamou a atenção, que é claro, a gente tem dezenas de notícias no dia, centenas, se assim preferirem, né? Mas tinha uma delas que dizia o seguinte, que o Centrão estava já pensando em negociar com o Bolsonaro a não reeleição do Bolsonaro em 2022, né? E que aí, em troca de uma espécie de perdão dos crimes cometidos pela quadrilha Bolsonaro, né? Liderada pelo pai, junto com os filhos e toda a caterva criminosa. Estava em outros termos, evidentemente, né? Quando eu vi aquilo, na hora, assim, de luz, eu falei assim, espera um pouquinho, isso daí, primeiro eu já ouvi isso em outros momentos da história desse século, né? Aqui no Brasil. Segundo, mas espera um pouquinho, como que é negociar? Acho que eles não estão entendendo, precisa combinar com os russos. E quem são os russos? Na verdade, quem é o russo no singular? É o Bolsonaro. O Bolsonaro que é isso? Claro que não, no momento não, Ele quer ter o fantasma da reeleição, de ensanguentar o Brasil como um elemento de negociação. Pode ser que lá na frente, aí,
num processo que pode levar à eventual renúncia dele ou impeachment, mas são outros 500. Portanto, isso que estava colocado, ele claramente era um balão de ensaio. Por quê? Então, vamos rememorar e pensar, e analiticamente pensar, né, isso que faz, que é bom, o que é que está acontecendo, né, e buscar ter um olhar um pouco diferenciado do que, ao menos, eu encontrei hoje em todo o amplo noticiário. Primeiro, claro, muitos ficaram estarrecidos com o que o Bolsonaro falou na ONU. Eu não, eu esperava aquilo. Espera o quê do Bolsonaro? Que ele fosse fazer um discurso de estadista? Não, o discurso dele só agradou aquele senador medíocre do Rio Grande do Sul que estava na CPI, que está na CPI hoje, falou o tal de Heinz. O Heinz é um pobre coitado, é o Beócio gaúcho. Né? Saber que o Rio Grande do Sul já teve Paulo Brossard, agora tem um Beócio, aquele que, lembra? Pegou a revista francesa Francesoir. Ele tem a mania, o Beócio é ridículo. E sabia que pessoas votaram no cara dele. O Beócio, ele tem a mania de falar de um médico maluco, que depois apareceu até o vídeo do médico maluco, que ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Você pode ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz, você que me acompanha, pode qualquer um, né? Pode pegar até o Bolsonaro, alguém resolve escrever lá, pega um X de assinaturas, é um absurdo. E o cara, o médico que ele disse que é um gênio, um idiota, como ele. Porque o que ele está fazendo, esse Beócio do Rio Grande do Sul, o Francesoir, é o desserviço, é espalhar fake news, é matar as pessoas, matar. Eu vi também lá o Bolso Estupro do Ceará, grande Bolso Estupro, que é uma outra... Senti falta do Alberto Roberto de Rondônia. Faz falta o Alberto Roberto, né? Mas estava lá, e estava também o Visconde de Toné da decadência, o representante de Santa Catarina. Por que eu digo isso? O Visconde de Toné, no segundo reinado, em certo momento, foi um dos representantes de Santa Catarina no Senado, que era feito de forma diferente o cálculo de representantes do Senado durante o Império, né? E esse daí é um pobre coitado que não acerta um plural, ele fala um dialeto, uma língua aparentada ao português. Portanto, é um bando de medíocres, mas que são responsáveis pelo genocídio, porque foram espalhando fake news. Eu espero que o eleitorado, né? Primeiro a justiça deveria fazer, mas dificilmente faz, é tanta coisa também, né? Então, o eleitorado deu uma resposta a esses genocídios, né? Porque é um negócio assim terrível, né? Terrível que a gente assiste. Não é fácil esse momento que nós estamos vendo no Brasil, mas essa caterva, né, estava presente aí. O Bolsonaro só ajudou. Não é que o Bolsonaro é que construiu essa caterva. Caterva sempre teve aí, é bom lembrar. Não vamos nos esquecer, né, do reacionarismo brasileiro. O reacionarismo brasileiro e o extremismo têm uma história que vem do período colonial, chega ao século XIX. Insisto, não podemos esquecer, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. E lembrar também que os castigos corporais foram abolidos às vésperas do 13 de maio, quase que às vésperas do 13 de maio de 88. E depois o que aconteceu? E a exclusão dos negros, né, dos mulatos, dos principais cargos públicos, da educação, da sociedade e da cidadania. Então, você tem todo esse reacionarismo. Vale lembrar também a maior seção do Partido Nazista no exterior, onde era? No Brasil. Então, nós temos toda essa história, por isso que tem a bancada da Beócia na CPI da pandemia, mas eles não, você tem uma história que representa em termos eleitorais, inclusive as novas pesquisas apresentam isso, é interessante, cerca de 10% do eleitorado e tal, né? E é isso que está aí, só que com a diferença que agora eles aproveitaram de forma oportunista, porque nada fizeram no processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2015, 2016, mas de forma oportunista souberam capitalizar em 2018. E deu no que deu nessa tragédia que nós estamos assistindo. Então, na situação presente, hoje o Bolsonaro retornando, sumiu um pouco do noticiário, só postou lá uma imagem com 6 dedos, é uma coisa grotesca, diz que ele está roubando mais que os tradicionais que roubam com 5, né? É claro que aí já é a piada pronta, o Bolsonaro é piada não, é uma tragédia. As pessoas assustadas com o pronunciamento dele na ONU, eu insisto, já
Não, para mim não. Aquilo tudo que eu listei com vocês, que nós comentamos, né, que é uma coisa aterradora, tudo que ele falou, o Brasil diferente, que aquelas maluquices que o Brasil estava à beira do socialismo, que, né, tudo loucura dele, do Bananinha, aquela caterva que o cerca, a gente da pior espécie. Né? Basta ver o presidente agora ministro do Turismo, que era da Embratur, com a cueca para fora. A cueca para fora. São marginais, com a cueca para fora. Aquele pessoal, e o ministro da Saúde que pega Covid e faz assim, e o ministro das Relações Exteriores, grande França, que faz assim. E esse era considerado bonzinho, França, hein? Imagina o anterior, que era o Ernesto Araújo, Beto Salu. Né? Aquela foto dele, só faltou ele fazer assim, ali na calcenta, na sarjeta. E a turma, tem gente, parece coisa de emoji, umas figuras que você não sabe de onde saiu. Se passasse a polícia, levava lá um pessoal, era bom eles fossem passear lá no departamento de polícia de Nova York, uma coisa assim horrorosa, horrorosa. A vergonha que foi o Brasil. Agora, tem um silêncio. Elite empresarial brasileira. Vocês observaram? Silêncio. Aqui a gente sempre tenta ver um pouquinho o que os outros não falam ou não veem, não sei. O silêncio da elite empresarial brasileira. O discurso dele foi devastador para os interesses econômicos da elite empresarial brasileira, tanto da exportação como de chegar, que recebe o recebimento de capitais. Eu não poria um centavo num país com um presidente que fala aquelas loucuras que o Bolsonaro falou na ONU. Não poria um centavo. Não poria um centavo. Né? Então, isso vai ter feito, não pensa que isso as pessoas viram à parte, não, estão guardando tudo isso. E tem a questão da China, que eu já falei, a bomba no consulado. O Itamaraty até hoje não soltou uma nota e não se justificou junto à Embaixada da China. Estou me referindo à bomba no consulado do Rio de Janeiro na quinta-feira à noite da semana passada. Então, tem esse conjunto de fatos. E tudo que ele falou sobre vacina, né, que uma coisa tenebrosa, né, tudo aquilo. Foi um verdadeiro... 2 contaminados na comitiva, deve ter espalhado a Covid para outros tantos que eles entraram em contato, né? E tudo aquilo, quer dizer, para o Brasil, para o país foi péssimo. Para o Bolsonaro, né? Ele não está nem aí, porque ele é um psicopata, é um assassino, né? É um corrupto, um homem que é sócio de criminosos no Rio de Janeiro, e todo mundo sabe que ele é sócio de criminosos, né? E agora, a abertura do sigilo da segunda mulher, essa Ana Vale, entre 2005 a 2018, quando eles estavam casados, o sigilo quebra até 21. Tá? Aí vai mostrar todas as questões de rachadinha, portanto, a crise vai aumentar. E por que eu estou querendo falar isso? Né? Porque nessa leitura que eu vi, nessa notinha em um dos jornais, eu não sei se foi na Folha, de que queriam negociar, então, numa reeleição do Bolsonaro, tá, uma notinha, estão plantando. O Bolsonaro, agora, isso está no Lauro Jardim, salvo engano, agora está preparando a festa dos 1000 dias de governo, tá, uma grande festa dos 1000 dias de governo. Para onde vai? O que vai acontecer, né, nesse caminho? A tendência é que nós vamos ter um 7 de setembro permanente. O que ocorreu no dia 7, deixa só a partir da semana que vem ou da próxima, aí começa o 7 de setembro permanente, ou seja, tensão permanente. Ele vai atacar as instituições. Pode garantir, junto com a sua quadrilha, gabinete do ódio e etc. Ele precisa disso, não tem resultados econômicos, a pandemia continua, a CPI da pandemia vai estar muito próxima de apresentar seu relatório, o sigilo da sua segunda mulher revelado vai aparecer coisas tenebrosas, e ele vai continuar agindo, falando, atacando, que diminuiu um pouco o tom, por causa do fracasso da tentativa de golpe de 7 de setembro, mas vai voltar ao normal. E não será uma simples declaração à nação, aquele documento ginasiano escrito pelo Michel Temer, que vai fazer com que as tensões diminuam. Inclusive, comparem aquele documento, porque na história a gente trabalha com documentos, né? Compare a declaração à nação, olha o nome pomposo por uma coisa ginasiana medíocre, feita por Michel Temer, que é assinada por Bolsonaro, com o pronunciamento da ONU, né? São duas coisas diferentes. Só os ingênuos, ou o Temer, que queria vender a ideia de alguém que consegue pacificar a nação. Logo o Temer, quem é Temer? Insisto, entre o Temer e o nada, eu prefiro nada.
né? Tem mais conteúdo nada do que o Temer. Vendeu aquilo para tentar, não sei se com que objetivo, até presumo, mostrar então que ele tinha grandes contatos no governo e ele segurava o Bolsonaro. Então, era uma farsa, tal. Só ingênuos que podem, ou oportunistas que podem acreditar naquilo. O discurso feito na ONU, péssimo discurso, já demonstrou quem ele é, né? Portanto, não há, nesse sentido, qualquer possibilidade de imaginar que para o Bolsonaro há um caminho de Damasco democrático. Para lembrar o Paulo Tarso, não há nenhum caminho de Damasco democrático. Ele continua nazifascista como sempre foi. Então, não cabe ter nenhuma ilusão com ele. A questão que se coloca para nós aqui é a questão do Bolsonaro, né, na presidência, até quando? Porque nós estamos empurrando com a barriga o problema, achando que vai ter uma solução mágica, ou que ele se converte à democracia, ou que, não sei, né? Vamos colocar a conjunção. Porque que vão imaginar o quê? Né? Porque o tempo passa. Alguns imaginam o seguinte, não, vai entrar em 22, aí ele vai se acalmar, não, pelo contrário, aí que ele vai continuar ataques mais violentos às instituições, né? Porque ele está olhando para o processo eleitoral e ele sabe que não chegará, registre, não chegará ao segundo turno. E ele quer pôr fogo no país, ele quer ensanguentar o país. Esse é o objetivo do Bolsonaro, colocar fogo, ensanguentar, destruir o Brasil. E se alguém pensa que é melhor não ter o impeachment no Bolsonaro, mas só desgastá-lo, porque com isso vai vencer facilmente as eleições do ano que vem, que o Lula pensa dessa forma, é uma ilusão, um ledo engano. Ledo engano. E por quê? Porque o país vai estar destruído, tensionado, suas instituições destruídas, a economia jogada lá no buraco, internacionalmente o país isolado, vai ser necessário reconstruir, que demora no mínimo uns 2, 3 anos de um mandato de 4. Então, retirar o Bolsonaro é uma questão de tarefa nacional, uma questão fundamental, né? E quanto mais rápido, melhor. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro na presidência da República. Porém, nós temos um movimento da história muito lento. As reações ao que aconteceu lá na ONU ontem foram tímidas até. O que houve uma repercussão por parte da imprensa correta, séria, nós aqui repercutimos também em duas intervenções, né? Vocês podem olhar no nosso canal, no arquivo do canal, mas faltou mais intervenções, vir mais a público, né? Os presidentes de partido político, as pessoas mais responsáveis, as entidades empresariais, as entidades sindicais, né? As entidades do mundo da intelectualidade. Falta combatividade, a impressão que dá é que não há sangue, é sangue de barata, como se falava popularmente no passado, né? É inacreditável, uma tragédia daquela, né? Não se fala nada, é uma vergonha tudo aquilo, mentiu, né? O que nós temos hoje de espaço de locus oposicionista, e eu fui o primeiro a dizê-lo, é a CPI da pandemia. É ela ainda que tem naquele espaço, e como isso começa às 10 da manhã, normalmente, e vai muitas vezes até 16, depende da hora do dia, 17 horas, então você tem um espaço de 7 horas, muitas vezes, quando não há intervalo, em que se apresenta o Brasil real, o Brasil esse, o Brasil concreto, não o Brasil do Bolsonaro, das fake news, né, que se espalham pelo WhatsApp. É ali o grande momento, e que cria todo o noticiário oposicionista, como hoje, com a audiência de hoje, né? De resto, é muito pouca coisa, né? E é incrível o silêncio das grandes entidades da sociedade civil, porque ali foram feitas verdadeiras barbaridades sobre a vacina, por exemplo. O silêncio do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais de medicina. E por quê? Porque nós estamos falando de vida, né? Vou pedir o quê? A presença do conselho, da regional de engenharia e arquitetura, tudo bem, é importante, mas não para o assunto inteiro, isso que nós estamos falando da questão da saúde, da vida das pessoas. Mas não, é tudo muito devagar, nós estamos caminhando para o matadouro, que é a guerra civil, como tranquilamente, estamos indo lá, né? Eu não vou usar uma expressão, mas um amigo numa mensagem usou uma expressão de carneiro com mais alguma coisa, mas não vou falar, que isso é só... Mas nós estamos caminhando, tranquilo, é uma tragédia anunciada, nós vamos ter um grande 6 de janeiro, que não é um dia,
poderá ser uma semana, um mês, ou mais do que isso, um bimestre, um trimestre. Estamos indo, tá? Porque o Bolsonaro não tem, entre aspas, conserto, não tem possibilidade de ter algum tipo de conversão do Bolsonaro à democracia. Então, a tendência, você vê vamos dizer agora que outros tenham se contaminado da comitiva. Provavelmente, né? Não foram só esses dois, um membro do cerimonial e o ministro da Saúde. Vai ter mais. E aí, como é que vai ficar? Toda a repercussão é um negócio horrível que nós estamos vivendo. O episódio de não continuar a vacinação de adolescentes, que ainda bem não foi seguido pelos secretários municipais e estaduais aqui dos estados e de tantos municípios, mas por quê? Porque o Bolsonaro, olha a loucura, ouviu um programa de rádio que devia ser proibido, né? Um programa de rádio que fabrica fake news, e ele só ouve aquilo. E ele gostou do que uma senhora disse lá, fake news, era caso de prisão, né, porque está matando pessoas, está matando, não é uma informação econômica, uma discussão de futebol, uma discussão de cultura, não, nós estamos falando de vidas. Eles estão matando gente com informação falsa em troca de dinheiro. Ele ouviu, falou com o Queiroga falou, vamos parar, tal. Aí houve todo aquele barulho. O Queiroga, aquele que faz isso, esse é o ministro da Saúde. O filho querendo matar os senadores, o tal de Jair Renan. É isso, é esse o universo. A Damares, a religiosa, em nome de Jesus. Deus no comando e falsifica currículo, falsidade ideológica. Eu que era mestre em direito constitucional, né, dona Damares? Falsificadora. Agora diz que postou com aquele Wagner Rosário, um cara horroroso da CGU, que ontem agrediu verbalmente a senadora Simone Tebet, que recebeu como resposta o repúdio de todos os senadores, não de alguns, o Bolso Estupro, não. O senador do Rio Grande do Sul, patético, o Francis Soir, né? Não, esses defenderam o Rosariella, postou defendendo ela, que é do Ministério, né, de Direitos Humanos, das Mulheres. Olha o nível dessa gentalha. É uma gentalha, é uma malta, uma caterva. É isso que tem aí. E nós vamos ficar com essa turma até quando? De braços cruzados? Vamos esperar as eleições, eles vão pôr fogo no Brasil. Isso, eles vão matar a gente. Já mataram com 600 mil, indiretamente, né? Através dos remédios, etc. Não ter vacina. Eles agora vão matar mesmo, eles são assassinos. Nós temos na presidência da República um assassino. É isso. Ou precisa muito para se convencer. Tudo que ele já fez é pouco. Tudo que ele já fez é pouco. É o que eu pergunto. Mas vai ter um ato, acho que dia 2, para preparar um do dia 15 de novembro, dia 2 de outubro, dia 15 de novembro, e nada, e a sociedade insistindo. Pô, antes falavam que era pandemia, agora já vacinaram 2 vezes, não sei o que, as coisas estão voltando relativamente normal. Como é que justifica? A não ser que nós somos pouco combativos. A nossa história é assim, não vamos pintar a nossa história como uma rebelião constante. Não é verdade, está no meu livro, que sai agora na primeira quinzena de outubro, né? Eu vou avisar direitinho para vocês quando ele chega às livrarias, porque o lançamento, assim, a noite de autógrafos, só vai depender, claro, das condições de saúde pública, que não sei, vamos aguardar, vamos fazer um local amplo, ventilado, de fácil acesso, transporte público, quem for de carro, estamos planejando tudo, mas depende, claro, de questões que nós não dominamos, né? Que essa questão mais geral do que é possível fazer garantindo a segurança de todos, né? Que é tão importante. Mas a nossa história é assim, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos ter um pouquinho mais dessa civilidade nas veias, né? É o que falta para a gente. Porque não é possível tudo isso. O espetáculo tenebroso do Bolsonaro, e só poderia se esperar disso dele na ONU, foi terrível. E vai continuar. E os sequelados da Covid, ninguém pensou nisso. 600 mil mortos, terrível tragédia. E os milhões também que vão ficar a vida inteira com as sequelas da Covid, né? São milhões. E aí? Ninguém está falando sobre isso. E como é que o país vai se reconstruir economicamente? Como vai se reposicionar no mundo? Né? A educação, ciência e tecnologia, para onde vamos? Nada. A gente acha que vai resolver, não vai resolver coisa alguma. Né? Nós precisamos ser mais assertivos. Como?
Aí você me pergunta, boa. Bem, primeiro as manifestações de rua, mas não só, né? Mas o posicionamento no local de trabalho, onde mora, com a família, mas posicionamento democrático, não aquela coisa, né, agressiva, reacionária dos nazifascistas bolsonaristas. Temos cobrado dos deputados, dos senadores. Pô, São Paulo tem 3 senadores. Me desculpe outra vez falar disso, mas eu não me conformo, e sou o único a dizer, nem disse isso. Não é possível o Estado, maior população, maior PIB, maior número de infectados, maior número de mortes, os 3 senadores são omissos na CPI, omissos. Eu conheço o senador, dos 3 eu conheço 2. Conheço, sei que o senador Serra estava mal de Parkinson lá e pediu licença, tem o suplente. Isso o suplente podia estar participando, não sei, por tele, alguma coisa. A senadora Maria Gabrilha, eu sei que tem problemas de saúde e tal, mas poderia estar participando. E o outro, nem o nome sei. Nem o nome sei, que é o suplente do Major Olímpio. Só sei de histórias, mas que não vem um caso aqui, né? É inacreditável. Então, quando eu falo, eu estou cobrando o meu Estado, onde eu nasci, onde eu vivo, meu Estado. Ó, cadê? Cadê essa indignação? Né? Afinal, a maior parte da economia está aqui. Cadê a indignação que o Bolsonaro fez ontem? Cadê a Fiesp? Vamos falar Fiesp como exemplo, podia falar em outras entidades, mas é que a Fiesp é símbolo. Lembra quando levaram o Bananinha, o Dudu Bananinha na Fiesp? Vocês se recordam? Que estavam apoiando o Dudu Bananinha para os Estados Unidos. Sabe qual é o argumento? É aqui, o Google, tem os arquivos. Que era o seguinte, ele era, olha a loucura, o oportunismo, que o Dudu Bananinha era amigo da família Trump. Imagina, a família Trump nem quer saber o Dudu Bananinha, que é um idiota. Você acha que o pessoal lá de cima, dessa classe social, vai querer saber do Bananinha, que está aqui? Mas supostamente ele era amigo da família Trump. E ele ia facilitar, portanto, sendo embaixador nos Estados Unidos, os negócios econômicos do Brasil. Mas isso só um idiota pode acreditar. Ou pode falar. Mas na Fiesp falaram. Ele foi, tem fotos, o pessoal cumprimentando o Bananinha, como se o Bananinha fosse um gênio. O Bananinha é um idiota, que enganou 1.600.000 aqui em São Paulo, que são idiotas também, que votaram nele. Ou não sabia. Porque nós sempre temos essa mania de pô, como você pode votar no Dudu Bananinha? Se você pegar, eu sempre brinco, um planisfério, ele não visita os continentes, nem mora aqui. Nem mora aqui. E votaram. Então, nós estamos vivendo essa terrível tragédia, mas somos culpados por isso. Somos culpados. Eu também sou culpado, viu? Porque eu achei, e disse isso numa entrevista, no blog do Estadão, já faz algum tempo, que eu imaginava que naquele processo histórico da queda do PT, da Dilma Rousseff, aquela tragédia, nós tivemos o biênio mais tenebroso econômico dos últimos 50 anos, é 2015 2016. Né? Eu imaginava que dali fosse nascer forças democráticas novas e que oxigenariam o sistema político. Estava errado. Eu imaginava, não, estava errado. Veio o pior, aflorou a caterva nazifascista bolsonarista, que estava nas bordas do sistema. E por que aflorou? Porque a possibilidade democrática, o novo, não conseguiu se construir partidariamente, porque nós temos, esse é um problema, e está na Constituição, só se mudasse, que só pode ser candidato quem tem partido, não há candidatura avulsa. Também no sistema proporcional é difícil ter candidatura avulsa, queria ter o voto distrital misto e tal. Mas, e aí, o que aconteceu? Essa caterva, que pouco fez ou nada fez no processo político de 2015, 2016, ocupou espaço, porque não há espaço vazio em política, e ocupou. E deu no que deu. E deu no que deu, que nós estamos assistindo. Né? Então, é a responsabilidade de todos nós, eu me incluo, não transfiro aos outros. Não, eu também sou responsável por isso. Né? Agora, nós precisamos encontrar uma saída disso. E uma questão básica, não há condições de negociar com o nazifascista. Nazifascista acha que você não é adversário político, é inimigo, e com o inimigo não se dialoga, se mata. Se mata. Eles vivem da morte. Por isso que o símbolo dele é assim. Só pode ser, porque ele vive na morte. E ele participou de assassinatos. O Rony Lessa, seu vizinho, matou a Marielle. Acha que ele não sabia que era o vizinho mesmo aqui? Você atravessa 7, 8 metros de frente. Né? Ele foi sócio do Adriano. Você acha que ele não participou? Claro que sim, é um assassino na presidência da República.
É só que... Agora, mas ninguém avança as investigações do Rio, que eu não entendo também. Porque eu sei que é uma estrutura de investigação, Ministério Público, polícias, mas os partidos políticos, que têm assessores pelo ladrão, poderiam fazer um trabalho dentro da lei, de investigar um pouco tudo isso, de levantar esse material, né? É só querer. Um mês de investigação do Rio de Janeiro, você pega todos os crimes da quadrilha Bolsonaro, além dos já conhecidos. Então, tem muita coisa. É difícil, porque o tempo passa e a crise se aprofunda. E o 6 de janeiro, nosso, está chegando. E não é um dia, hein? Não será só uma semana. Eles vão pôr fogo no país, os criminosos, e deixar um país destruído. Eu acho que ninguém quer isso. Você não quer, eu não quero, nós não queremos, né? É por aí. E a pergunta fica, Bolsonaro na presidência até quando? E aí é nós que temos de resolver essa questão pelo que determina a Constituição, né? Temos isso, essa é a nossa referência. E esse vai passar um tempo, depois, daqui uns 20 anos, quando olharmos para esse momento, você vai falar assim, puxa vida, hein? Quem é Damares? Quem é Damares? Você nem vai lembrar. Quem é Fábio Weingart? Esse que saiu hoje nem lembra. Sabe por que eu lembrei? Porque lá nos jornais um filmete nazi-fascista aí que fizeram sobre o Bolsonaro, que teve uma pré-estreia, ele estava lá, eu estava lendo, eu falei, eu já não lembrava, imagina daqui 20 anos, quem vai lembrar dessa caterva? Mas antes eles vão ter de pagar na justiça o que fizeram. Vão ter de pagar na justiça, não é vingança, justiça. E o primeiro caminho é nos livrar do chefe da quadrilha. E a Constituição dá todos os instrumentos para isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 638 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva que nós temos, indica o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a parte de baixo aqui dos comentários, né? Lembro também que nós criamos o Clube de Membros, uma coisa muito legal, eu gosto muito, vocês vão certamente vão ver que é bem legal, cliquem lá que tem todas as informações. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursosdovilla.com.br, tem os 3 cursos que oferecemos, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, eu acho que os cursos dialogam entre si e permitem uma compreensão, uma análise desse difícil momento que nós estamos vivendo, né? E lembra, eu tinha esquecido na apresentação, de uma coisa diferente, tal, bacana, vocês vão gostar do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Sem perder a esperança, né, que nós nunca perdemos, mas com vontade e com disposição, buscando sempre ação, vamos nos encontrar amanhã para mais uma conversa. Então, até!